Em seguida temos a guia de filtros de cor. Aqui você basicamente ativa filtros de cores na tela do Windows. Isso aqui é útil para quem tem dificuldade para enxergar uma determinada cor. Por exemplo, se você é daltônico, você pode habilitar essa configuração, né? E escolher um esquema de cor desejado, por exemplo, invertido, em uma escala de cinza invertida e assim por diante. Já aqui embaixo temos opções para daltônicos, vermelho e verde, vermelho, verde, aqui no caso é para quem tem deuteranopia, eu nem sei do que isso se trata, protanopia, mas quem for daltônico vai saber do que trata, né? E por último a opção para quem sofre de tritanopia. Então você pode escolher um desses esquemas de cores de acordo com o seu grau de daltonismo, tá bom? Já aqui marcando essa caixa, você permite que o atalho da tecla do Windows mais a tecla Ctrl mais a letra C ative ou desative o filtro de cores. Eu vou habilitar essa configuração, vou teclar o atalho e o filtro de cores é ativado. Tá bom? É assim que funciona. Lembrando que ao ativar o filtro de cores, ele não se aplica somente ao Windows, ou seja, aos aplicativos nativos do próprio Windows, mas sim ao sistema inteiro. Então se você abrir uma página da web, por exemplo essa daqui, todas as cores ficam invertidas, tá bom? Então isso aqui não tem nada a ver com um tema escuro, né? São coisas completamente diferentes, tá bom? Logo em seguida temos a guia autocontraste. Isso aqui é autoexplicativo, serve para você ativar o modo de autocontraste no Windows 10. Eu não gosto de usar esse modo de autocontraste porque ele é bem incômodo, mas ele é semelhante ao filtro de cores, né? Você habilita o mesmo aqui em cima e aqui no menu suspenso escolhe um esquema de autocontraste. Preto em autocontraste, branco em autocontraste, autocontraste número 1, autocontraste número 2. Daí a tela fica desse jeito que vocês estão vendo. Os websites não sofrem nenhuma alteração profunda, ficam normais. Mas o sistema em si fica dessa forma. Ao ativar o modo de autocontraste, você pode personalizar aqui embaixo o esquema de cor da caixa de texto, dos hiperlinks, do texto desabilitado, do texto selecionado, texto dos botões do Windows, da tela de fundo e assim por diante. É só clicar no quadradinho de cada um e escolher uma cor desejada, tá bom? Aí após isso você clica em concluído e depois em aplicar para aplicar as mudanças. Logo em seguida temos a guia do narrador. A ferramenta do narrador serve para narrar o texto do Windows, né? Ou seja, o texto que você estiver lendo na tela. A ferramenta do narrador, ela é uma ferramenta que serve para descrever o que está passando na tela. Então, se você tem deficiência visual, você pode ativar o narrador e automaticamente o Windows passará a ler tudo que você passar o mouse em cima. Então, se eu passar o mouse em cima de um texto qualquer, o narrador vai narrar para mim o que está descrito logo abaixo do cursor. Em alguns casos ele vai narrar o que está escrito na tela, por exemplo, se eu abrir a página do Google, ele vai ler para mim Google, né? Se eu passar o mouse aqui em cima do endereço da página do Google, o narrador vai narrar o endereço completo. Se eu passar o mouse aqui em cima do logotipo da Google, o narrador vai ler o nome Google, né? E assim por diante, tá bom? Já no caso aqui de alguns atalhos, tipo esse daqui para exibir o guia completo do narrador online e tal, ele vai ler o nome completo do link, tá bom? E do que for aberto por ele. As configurações aqui é a mesma coisa. Se eu habilitar uma configuração, ele vai falar assim para mim que eu ativei configuração tal. Se eu desmarcar a mesma configuração, ele vai falar que eu desabilitei a configuração tal. Beleza? Então aqui você permite que o Windows inicie o narrador através desse atalho, que por padrão é a tecla Windows mais Ctrl mais Enter. Se você quiser, você pode iniciar o narrador após entrar na sua conta de usuário. Iniciar o narrador antes de entrar na conta de usuário, ou seja, na tela de boas-vindas. Abrir a ferramenta de início do narrador sempre que você iniciar o narrador. Minimizar o início de narrador na bandeja do sistema, ou seja, ficar aqui guardado no cantinho enquanto ele estiver em execução. Lembrando que o início do narrador é isso aqui, ó. É essa janela que se abre dessa ferramenta própria do narrador, tá bom? Se essa caixa for desmarcada, o aplicativo do narrador será reduzido para a barra de tarefas. Daí aqui embaixo você personaliza a ferramenta do narrador, tá bom? Escolhe o esquema de voz, que pode ser da Maria, do Daniel.
no respectivo idioma instalado no seu computador, que no meu caso é português brasileiro, né? Obviamente. Você altera a velocidade da voz, a densidade da voz, o seu volume. Escolhe se quer abaixar o volume de outros aplicativos quando o narrador estiver em execução, por exemplo, um aplicativo de música. Escolhe o dispositivo de saída de áudio padrão. Escolhe o nível de detalhes que o narrador deve narrar, por exemplo, todos os detalhes, alguns detalhes do texto, somente o texto, tá bom? Então você pode ir brincando com essas configurações aqui de acordo com a sua preferência. Eu não vou explicar uma por uma porque são muitas aqui, como vocês podem ver, tá bom? São configurações específicas da ferramenta do narrador que você pode ir brincando até encontrar uma configuração de sua preferência. Por exemplo, se eu abrir o bloco de notas e digitar cachorro, o narrador vai lendo, né, o que está escrito, o que pode ser bem chato, né? Então é bom tomar cuidado ao habilitar essas configurações. Lógico, se você tem dificuldade, né, para enxergar ou tem deficiência visual completa, essa ferramenta será extremamente útil.